Oi, gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu estou para gravar esse vídeo. A minha ideia é preparar um material para que meu paciente possa assistir em casa e se lembrar das coisas que a gente conversa durante a consulta, tá? E também permitir que o paciente compartilhe algumas informações com outras pessoas. Por que eu pensei em gravar esse material? Porque geralmente na consulta o volume de informação é muito grande, a consulta é extensa, minha consulta é extensa, e o volume de informação é muito grande. O paciente acompanha todo o raciocínio e entende tudo durante a consulta, mas muitas vezes ele me diz que tenta se lembrar de algumas coisas quando está em casa, quer comentar com familiar, com parceiro, e não se lembra, tá? Então, esse é o objetivo, fazer um apanhadão geral. Quando a gente fala em neurodivergência, do que é que a gente está falando? O que é neurodivergência? Neurodivergência significa que o cérebro processa informação de um jeito diferente do da maioria da população. É só isso. É o jeito de processar informação do cérebro que é diferente, tá? Não estamos falando de desempenho, de performance, é funcionamento cerebral. Tem muita gente muito séria que estuda neurodivergência. Tem muita pesquisa atualmente em andamento, inclusive tentando localizar genes responsáveis por diferentes quadros dentro da neurodivergência. E hoje a gente sabe que neurodivergência é uma condição genética. Das neurodivergências que a gente mais escuta falar, as duas primeiras estão muito em evidência e todo mundo já tem muita informação, que é o TEA, transtorno de espectro autista, e o TDAH, que é mais famoso ainda, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Existe uma terceira, que é a superdotação, que o nome oficial no Brasil é altas habilidades, superdotação. O termo em inglês é gifted, que seria presenteado, a tradução, né? Todos eles nomes horrorosos. Por quê? Porque quando a gente fala gifted, presenteado, ou quando a gente fala que alguém tem altas habilidades ou superdotação, o que o senso comum entende? Que essa pessoa tem uma performance excepcionalmente maravilhosa, tá? E não é disso que estamos falando de um cérebro que processa informação de um jeito diferente do da maioria da população. O nosso critério na medicina para considerar normal ou não é o que a maioria da população apresenta, isso para tudo. Quando a gente fala, por exemplo, em hipertensão arterial, né? A gente tem parâmetros que mostram para a gente qual é a pressão arterial média de um ser humano saudável ao longo da vida, porque isso vai mudando conforme a gente envelhece. Frequência cardíaca também, né? Glicemia também. Então, quando a gente faz um exame de sangue e tem lá os parâmetros do laboratório, que o normal tem que estar de tanto até tanto, isso significa que a maioria da população saudável tem esses índices dentro dessa janela. Quando a gente fala em inteligência, é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma curva, a gente tem um pico onde a maioria da população se encontra, né? E a gente tem extremos, tá? Então vamos imaginar uma curva de Gauss, onde a maioria da população está nisso que a gente passa a chamar então de inteligência normal. Quem está abaixo
dessa média, a gente considera que tem um atraso intelectual. Quem está acima disso, a gente chama de superdotação. Tá? Ah, mas então, olha só, você está dizendo que o superdotado de fato tem uma inteligência acima da média? Sim. Então ele tem um desempenho surpreendente? Não necessariamente. Por quê? Porque, como eu já disse, a superdotação é uma neurodivergência, é uma condição genética. Hoje a gente sabe que o conjunto, quando a gente ainda é um embrião, o mesmo conjunto de células que vai virar cérebro, sistema nervoso central, também vira pele e mucosa. E já na fase embrionária, a atividade dessas células no superdotado é aguçada, né? A atividade é maior do que na população geral. Então, o feto já é um feto diferente, esse bebê é diferente, a criança pequena já tem diferenças, tá? O cérebro processa informação diferente e tudo que virou pele e órgãos do sentido tem uma excitabilidade maior, tem uma percepção maior. Então é um bebê que vai perceber o ruído com uma intensidade muito maior do que os bebês geralmente percebem. Então ele vai sofrer em alguns ambientes que são adequados para a maioria dos bebês. O olfato é muito aguçado, tá? Então é uma criança pequena que vai sentir alguns cheiros que os outros não estão sentindo, e esse cheiro vai interferir na sensação até do paladar dessa criança. O paladar deles também é mais aguçado. O olho, não no sentido de não ter miopia, não é isso, mas é um olho que entra no ambiente e automaticamente identifica tudo que tem de relevante lá. E a pele, tá? Lembra? Pele e mucosa. Então, geralmente, são crianças muito alérgicas, que têm rinite, vivem com o nariz incomodado, alergia de pele, alergia, começa a crescer o cabelo, a criança fica incomodada com o cabelo, com a gola, com a etiqueta da roupa. É a criança que escolhe a roupa colocando a mão para ver o tecido. Se for um tecido que não é agradável ao toque, a criança tem dificuldade para usar, né? Algumas meninas que têm muita dificuldade em ficar com tiarinha, lacinho na cabeça, elas falam que dói, né? E se a gente não conhece essa condição, a gente tende a achar que é uma criança mimada, que é frescura, que está fazendo para chamar atenção, e não é. É porque essa percepção de tudo isso é muito mais intensa para aquela criança. Então, de fato, o lacinho na cabeça pode estar doendo, né? A roupa do tecido, o tecido da roupa do uniforme da criança pode ser extremamente desagradável para ela, tá? Então, já no começo da vida, esse bebê, essa criança enfrenta dificuldades para estar no mundo que a população geral não enfrenta. E isso eu estou falando com relação a órgãos do sentido. Ah, mas aí a inteligência supera, e como a inteligência é privilegiada, vai tirar de letra, vai ter um bom desempenho, a vida vai ser mais fácil. Não. Por que não? Porque o mundo é feito para quem está nessa média, tá? Então, geralmente, o que acontece? Essa criança, quando ela é pequena e começa a frequentar a escola, num primeiro momento, ela se interessa, ela participa das atividades, ela se relaciona bem com outras crianças, né? E aí, a escola começa a apresentar mais proposta, mais conteúdo, mais brincadeira coletiva, porque geralmente a criança muito pequenininha brinca mais sozinha. Conforme vai crescendo, a socialização vai aumentando, né? E aí, nesse momento, essa criança começa a se dar conta
que ela percebe e entende coisas que os outros ainda não entendem. Só que a criança normal, ela é egoísta, tá? Tudo ela acha que gira muito em torno dela. Isso é o normal e é necessário que seja assim. Conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo cada vez melhor que existe o outro. Mas nesse comecinho de vida, a criança ainda está muito centrada nela. Quando ela se dá conta que ela pensa coisas que ninguém pensa, o que ela entende? Sou esquisita, sou estranha, tá? E ela passa a ter vergonha de ser quem ela é. Num primeiro momento na escola, a criança costuma ser super participativa, é aquela criança que sempre tem um assunto para contar, porque ela já ouviu falar alguma coisa a respeito, então ela vai interagindo. Ela vai crescendo mais, ela vai percebendo que a professora não acha tão legal assim, quando ela conta que ela sabe alguma coisa, tá? E que os amiguinhos ficam olhando para ela um pouquinho de raiva. Então essa criança que tem essa percepção tão aguçada do outro e do mundo, e que quer tanto agradar as pessoas, ela começa a fazer o que a gente chama de masking, que é como se fosse um mascaramento mesmo, dos pensamentos, das emoções, para conseguir continuar se sentindo pertencente ao grupo. E mesmo quando a criança está bem inserida, tem amigos, interage, geralmente o sentimento da criança é que ela está sempre meio de fora daquele grupo. E, de novo, com aquela sensação, eu estou meio de fora porque eu sou estranho, eu sou esquisito. Tá? Então, existe um sofrimento psíquico muito, muito, muito grande. Eu expliquei que o jeito de processar a informação é diferente, né? Como é que a maioria da população aprende? A gente aprende de um jeito linear, com uma sequência. Então, todo o nosso sistema educacional é baseado nisso, numa progressão, numa coisa linear, tá? O cérebro do superdotado, ele funciona não de um jeito tão linear, ele funciona com muitas sinapses, muitas ramificações simultâneas, tá? Então, geralmente, é uma criança que vai para a escola, a professora começa a apresentar algum conteúdo desse jeito linear, passo a passo, e essa criança começa a ficar entediada. O superdotado, ele aprende na primeira, na segunda vez que ele escuta. E a maioria da população precisa de mais ou menos 22 repetições para aprender bem. Então, o nosso modelo de educação tem muita repetição. O superdotado, ele não consegue entender por que tanta repetição, se já foi dito, porque ele aprendeu da primeira vez que ele escutou, tá? Ou no máximo na segunda. Então ele vai se sentindo torturado na sala de aula. Para ele é uma tortura. O jeito dele de aprender, como ele tem esse cérebro todo arborizado, o jeito dele aprender não segue essa lógica linear. Então é uma criança que ela vai saber a resposta, só que ela nem sabe como ela sabe, porque ela não decorou do jeito linear que foi apresentado, mas ela sabe. Por quê? Porque o cérebro dela foi fazendo várias sinapses, conexões com várias coisas que ela já vivenciou, já viu, já ouviu, e ela chega até a resposta. Só que ela chega até essa resposta por um caminho completamente diferente. E aí ela começa a se questionar, não tem como eu saber isso. Eu sou uma fraude, né? Eu acertei, mas foi um chute, foi por um acaso. A gente chama isso de síndrome do impostor. A criança se sente uma pequena impostora por ter acertado, por aparentemente saber algo que ela não tem como saber, tá? Essa criança inserida nesse modelo engessado, linear, lento, com uma progressão lenta, o que vai acontecer? Se for uma criança
muito boazinha, que quer muito agradar e que não tem uma psicomotricidade muito... não é uma criança tão agitada, essa criança vai se desconectar tanto do conteúdo, vai parar de prestar atenção na aula e ela vai começar a ter dificuldade de interagir com os amigos. Por quê? Porque a brincadeira dos amigos fica chata, não faz sentido. Por que os amigos querem brincar dessa brincadeira tão chata, tão boba? Né? O superdotado ele quer brincadeiras mais complexas, mais interessantes. Então, se for essa criança mais quietinha, ela pode apresentar um comportamento de isolamento social que pode e é muito confundido no Brasil com autismo. Tá? Eu acredito que a gente tenha muito diagnóstico equivocado de autismo por conta disso. Uma coisa, a gente depois até pode falar do TEA, do transtorno do espectro autista, quando a questão social é a principal diferença, né? Isso é uma situação. No superdotado, a dificuldade na interação é secundária a essa dificuldade em se encaixar. É como se ele não conseguisse se interessar por essas coisas que para ele já são tão bobas, ele não consegue ver graça, para ele não é divertido esse tipo de brincadeira, tá? Agora, vamos pensar numa criança que precisa, até para se autorregular, precisa se movimentar, tá? Porque tem muito superdotado que tem essa característica. Precisa sempre andar, vai falar no telefone com alguém, tem que estar andando, estuda para a prova andando, faz coisas andando, porque tem muita dificuldade em ficar parado. Essa criança vai ter um comportamento na escola semelhante a uma criança com hiperatividade. Então é muito fácil um olhar desatento confundir essa agitação secundária ao tédio, que acontece no superdotado, com a hiperatividade do TDAH. É fácil confundir essa falta de atenção que o superdotado tem em sala de aula, porque o conteúdo para ele é zero interessante, com a desatenção do TDAH, tá? A gente está muito atrasado no Brasil, muito. A China, por exemplo, os Estados Unidos, tem treinamento para professores já da pré-escola, para que eles identifiquem crianças com superdotação, e aí essa criança já tem a chance de participar de um currículo extra mais interessante para ela, porque qual é a ideia desses países? Não deixar essa criança ficar entediada e adoecer psiquicamente. Eles não esperam o problema aparecer para começar a cuidar, né? Então, ou é oferecido, por exemplo, um curso de matemática mais avançada para a criança, ou uma criança que gosta muito de escrever, muito criativa, ela vai ter aulas disponíveis para ela dar espaço, para que ela tenha espaço para desenvolver isso, né? E existe a aceleração. O que é a aceleração? É o avanço de turma. Ao invés do aluno ficar na sala de aula compatível com a idade, com a faixa etária dele, o aluno fica na sala compatível com a cognição dos colegas. E por incrível que pareça, com essa aceleração escolar, as crianças costumam se sentir melhores do que entre os seus pares. O superdotado ele tem mais facilidade em se relacionar com os mais velhos, porque ele gosta de aprender, ele gosta de conversar com quem tem algo interessante, ele se nutre, ele se alimenta com informação. Ou com os mais jovens, porque aí ele vai cuidar e ensinar, tá?
Mas entre os pares, não, nem sempre o relacionamento é bom. Então muita gente critica a aceleração, dizendo que a criança não está emocionalmente preparada para uma turma à frente. Isso não é verdade, isso não se sustenta pelas pesquisas que existem, tá? Tem muita gente, como eu já disse, muito séria trabalhando com isso, né? E a gente tem muito dado consistente mostrando que a criança fica melhor, né? Não é para todo mundo a aceleração, cada caso tem que ser avaliado com muito cuidado. Cada ser humano é diferente, da mesma maneira cada superdotado é diferente também, né? Mas não é algo ruim como as pessoas tendem a dizer, né? Em rede social, em vídeo por aí. Para muitas crianças a aceleração salva, tá? Salva do quê? De um quadro de ansiedade ou depressão, porque para todo ser humano a sensação de pertencimento é essencial. Só que isso, na infância, principalmente na adolescência, é muito mais importante. O adolescente, quando ele não consegue se sentir pertencente, ele entra numa angústia horrorosa. Né? E a gente vê quadros de uma depressão muito intensa, tanto na infância quanto na adolescência. Então, qual é a ideia? É a gente conseguir identificar essa condição da superdotação, a gente não chama de doença, é uma condição, e oferecer para o superdotado a possibilidade de viver de um jeito a ter menos dificuldade. Não é oferecer benefício ou facilidade, é um jeito de corrigir uma pequena parte da dificuldade que ele enfrenta, né? Porque a dificuldade dele não está só lá na escola, está quando ele tenta ir ao shopping, quando ele vai para uma festa, que as luzes incomodam, a altura da música é uma agressão para ele, né? Algumas coisas padronizadas que todo mundo tem que fazer e seguir o roteiro e esperar, para eles é uma tortura muito grande. Então, de novo, o estar no mundo é um grande desafio para o superdotado. A interação dele tanto com o outro quanto com o meio é um grande desafio. Então, tentar amenizar a dor não é oferecer privilégio e vantagem, é tentar minimizar só um pouquinho essa dor, né? Como o superdotado, ele tem esse cérebro que funciona de um jeito muito diferente, muito rápido no processamento de informações. E olha que coisa interessante, antes a gente achava que o superdotado, ele consumia mais energia pensando do que a população geral, tá? O nosso cérebro, ele é um órgão muito pouco eficiente. Por quê? Porque ele pesa mais ou menos 2% do nosso peso, mas ele consome, em média, 20% da nossa caloria. Isso um cérebro para a vida diária, não é alguém estudando, se submetendo a um desafio, não, é para o basiquinho, tá? Então o consumo de glicose no cérebro é muito grande. E antes a gente imaginava que no superdotado era maior ainda. Hoje, finalmente, a gente consegue ver o cérebro em funcionamento. E a gente consegue ver que, diferente do que a gente imaginava, o consumo de glicose no cérebro do superdotado é muito baixo. Então eu costumo dar o exemplo de um supercomputador super potente movido à bateria de um reloginho de pulso. É isso, tá? E aí as pessoas vão dizer, nossa, então fantástico, então é alguém que para aprender não gasta energia, tem uma memória privilegiada, estabelece conexões, então essa pessoa tem vantagens na vida? Não. Por quê? Porque, de fato, para aprender, o cérebro do superdotado, gente, ele é feito para resolver problemas, tá? E para isso, de fato, o superdotado, ele não gasta energia, pelo contrário. O
superdotado, quando ele está empolgado com alguma coisa, está aprendendo, está engajado, ele é capaz de ficar a noite inteira trabalhando em alguma coisa sem dormir, sem ter sono, tá? Só que para se relacionar com o outro e para estar no mundo, ele gasta uma energia muito maior do que a população geral. E é isso que o deixa exausto, tá? Na maioria das vezes. Então, uma coisa não compensa a outra. Essa inteligência privilegiada, entre aspas, né, não compensa toda a dificuldade, toda a energia que o superdotado tem que gastar para fazer coisas triviais, certo? E como vamos voltar lá para a criança que tem esse cérebro, e ela estabelece conexões, ela é muito atenta, ela percebe muitas coisas. Essa criança vai para a escola e a professora fala: oi, criança, tudo bem? A criança responde: sim. E você, tia? Aí a tia responde assim: a tia está bem. Só que a criança viu que a tia está triste. Mas essa criança fala a primeira vez: tia, você não está feliz, você está triste. Certo? E a tia falou que não, a tia está super bem. A tia não está triste. Essa criança entende que não é adequado que ela externalize para as pessoas, para o mundo, o que ela percebe, tá? Então ela vai aprendendo a mascarar e ela vai vivendo dentro dessa lógica. O outro não pode perceber isso que está aqui na minha cabeça, porque isso que está aqui na minha cabeça é muito diferente. Ninguém vai entender, é estranho, eu sou esquisito, então eu tenho que ficar quieto, tá? Como essa criança tem essa sensibilidade aguçada e ela consegue fazer uma leitura minuciosa de expressão facial, rápido, desde pequena, ela precisa se sentir incluída, se sentir pertencente, então ela vira uma especialista em tentar agradar o outro, tá? Porque a dor de se sentir rejeitado por um superdotado é muito maior do que a população geral. Então é uma criança que começa a ficar escrava, entre aspas, né, do desejo do outro, do desejo do meio. E ela vai se afastando do que de fato é bom para ela tem vontade de fazer, ela tem interesse, certo? Então imagina essa criança entrando num grupo, na adolescência, por exemplo, que é quando as coisas ficam muito difíceis. A criança tenta entrar em um grupo que tem um funcionamento que para essa criança, para esse adolescente não faz tanto sentido assim, tá? E aí ele tenta se encaixar durante um tempo, aí ele percebe que ele não consegue e ele fica isolado. Esse aluno vai deprimir. Muitos encontram saída em estudo, em leitura. Tem muito superdotado que é leitor voraz, né? Leem coisas complexas, estudam filosofia, alguns vão para exatas, né? Como uma maneira assim de se nutrir e não deixar essa depressão tomar conta. Mas ainda assim é importante que a gente tenha sempre claro que é alguém que está gastando uma energia danada para existir, né? Não é fácil viver num mundo que não foi projetado para que aquela pessoa se sinta bem, né? Viver num mundo onde todos os estímulos são intensos e agressivos para aquela pessoa. Muitas vezes, por falta de conhecimento, por não ter tido chance de ter um diagnóstico, de ser cuidado, ser visto, o superdotado ele acaba se fechando e desistindo. Ele vai acreditando que ele não é bom aluno, que ele não é inteligente, que ele não sabe, para de estudar, né?
e fica sempre com essa sensação dentro dele, que tem algo errado nele, algo que é muito estranho, que é muito esquisito, né? Quando a gente fala em superdotação, a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, porque é possível fazer o diagnóstico na idade adulta, mas geralmente na idade adulta os problemas já aconteceram. O adequado, o correto, o padrão ouro seria identificar todos os casos já na primeira infância para oferecer para eles o que eles precisam, né? O que a gente sabe hoje é isso. Claro, existem características diferentes em cada um, né? Existem níveis diferentes, tem muito profissional, bom, tem profissional da saúde mental que nem acredita na existência de neurodivergência, né? Quanto mais acreditar que existem graus diferentes de superdotação, mas existem. E assim, por incrível que pareça, quanto maior a superdotação, maior é a dificuldade dessa criança, tá? Então a gente tem o que a gente chama de superdotado profundo, né? Onde a inteligência é muito maior, assim, tem muita criança com superdotação profunda que não consegue ficar na escola, né? Então a chance de uma criança assim acabar desistindo, parando de estudar, de se interessar pelas coisas é muito grande, né? Se a gente tem um olhar atento para essa criança e oferece possibilidades para ela, dentro do que é interesse para ela naquele momento, música, esporte, pintura, não interessa, matemática, português, história, filosofia, essa criança vai sentir que ela está sendo alimentada. Essa sensação de não ser normal fica menor. Outra vantagem que a gente vê nesses programas de aceleração ou de oferta para criança de disciplinas avançadas é que vamos supor uma criança extremamente criativa e que passa a fazer parte de um grupo com outras crianças também criativas, explorando, tá? Seja desenho, música, arte, fazendo vídeo. Essa criança vai se sentir pertencente, né? Agora, essa aqui é a minha turma. Agora a gente se entende, a gente quer fazer coisas parecidas, né? Ou uma criança que tem muita facilidade, que tem fascínio por números, por lógica, por matemática. Se ela começa a frequentar um programa de aprofundamento nisso, ela vai se sentir desafiada, né? E ela vai ter com quem trocar informação. Poxa, olha só, eu vi que tem um teorema, não sei das quantas, que é assim, achei isso legal, né? E ela vai falar isso para alguém que vai achar legal também, que não vai falar, cara, você é estranho, né? Estou preocupado com a festinha que a gente vai ter no sábado. A gente só tem a ganhar com isso, né? Outra coisa que a gente tem deixado de fazer no Brasil é entender que para a gente falar alguma coisa, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás, tem que buscar a ciência, né? Então, infelizmente, quando a gente fala de superdotação no Brasil, existe um grupo de profissionais, existe um grupo de mães que faz um trabalho sensacional, que é o Mães pela Superdotação, que é uma mulherada assim, guerreira, que trabalha um absurdo o que essas mulheres fazem para tentar cuidar de crianças que elas nem conhecem, para oferecer suporte para famílias que elas nem conhecem, sem ganhar um centavo para isso, né? Guerreiras. Enquanto profissionais que não se atualizam, não estudam, não falam com base em ciência, mas como são profissionais,
eles falam essas pérolas, né, que não existe neurodivergência, que TEA agora está na modinha, que todo mundo quer ter TDAH, que superdotação não existe esse quadro. E muito leigo que está começando a entender que tem alguma coisa acontecendo com o filho, que o filho pode estar em sofrimento. Se essa pessoa tiver acesso a esse tipo de informação, ela pode desistir de cuidar do filho, né? Então, eu gostaria de viver num país onde profissionais de saúde pensassem antes de fazer vídeo, de falar, seja entrevista, em vídeo para sua própria rede, né? Porque a gente pode estar prestando um desserviço para a sociedade. E quando a gente fala de criança e adolescente, a consequência desse desserviço pode ser muito grave na vida de um ser humano, né? Eu acho que essas são as informações mais importantes sobre superdotação, né? Não existe medicação específica, mas muitas vezes é necessário fazer o uso de medicação para tratar a comorbidade. Comorbidade é quando existe mais de um quadro ao mesmo tempo, tá? Uma criança que deprimiu, uma criança que está com fobia social, que está com pânico, tudo isso melhora com medicação. E é melhor usar do que não usar, tá? Porque se a gente pode oferecer algum tipo de alívio, é melhor. Existem excelentes terapeutas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, muitas vezes o melhor profissional para acompanhar o superdotado bem pequeno é o terapeuta ocupacional, que é um profissional ainda pouco conhecido no Brasil. Muita gente não entende muito bem qual é o trabalho do terapeuta ocupacional, mas na superdotação, um terapeuta ocupacional que conheça o quadro, que tenha uma especialização nisso, pode ajudar muito, tanto as crianças quanto as famílias, porque as famílias também sofrem, né? Existem famílias que de manhã, o horário de acordar para ir para a escola é um caos, o deslocamento até a escola, enfim. Então, um terapeuta ocupacional pode ajudar, passando estratégia para a família, trabalhando com a criança, né, muitas questões para, de novo, aliviar uma parte do desconforto, da dificuldade da criança. A gente nunca vai conseguir corrigir tudo, né, infelizmente. Existem avaliações, existem profissionais que fazem avaliações bem feitas, existe uma avaliação neuropsicológica que só o neuropsicólogo pode fazer. É uma avaliação que, infelizmente, não é acessível para todo mundo no Brasil, né? Fica em torno de 4 a 6 mil reais. Estou te falando o preço aqui de São Paulo. Infelizmente, não é todo mundo que pode pagar. Mas é uma avaliação interessante que mostra... ela tenta fazer como se fosse um espelho, mostrar para a gente como é o funcionamento cerebral da criança, tá? Custa caro porque são muitas sessões com o neuropsicólogo. Esse neuropsicólogo não é qualquer profissional, é alguém que estudou muito, é muito especialista nisso, senão não vai aplicar uma boa avaliação, né? Então, tem que ser caro mesmo, mas infelizmente fica inacessível para a maior parte da população, né? Então, era isso. Eu espero ter contribuído aí na compreensão desse quadro e espero que a vida de cada um fique melhor depois de ver esse material. Um abraço.